A gente olha para a jornada do Eren Yeager e pensa, foi uma escolha? Foi o destino? Mas e se a gente olhasse para isso de um jeito totalmente diferente? E se a tragédia dele fosse, na verdade, uma doença? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos colocar um dos personagens mais complexos da ficção no divã para tentar dar um diagnóstico usando um conceito bem diferente, o de doenças espirituais. Pensa só, e se a gente pudesse tratar a jornada do Eren como se fosse um prontuário médico? Imagina analisar os impulsos dele, aquela paralisia que ele teve e as ações finais, não como pontos da história, mas como sintomas de uma condição. É exatamente essa lente que a gente vai usar para tentar entender o Eren de um jeito que, olha, talvez seja completamente novo. Beleza, então como vai ser essa nossa consulta? A gente dividiu em 4 partes. Primeiro, a gente precisa conhecer a nossa ferramenta de diagnóstico, né? Depois, a gente olha para o primeiro sintoma, que é o impulso cego. Em seguida, a gente analisa a paralisia pelo ideal e, por fim, o diagnóstico final. Vamos lá? Ok, primeira parte então. Antes de começar a analisar o nosso paciente, a gente precisa abrir o nosso kit de ferramentas. É digamos, um kit filosófico. Ele tem 3 pecinhas-chave que vão ajudar a gente a entender tudo. A primeira peça desse kit se chama o geral. Imagina assim, sabe a ideia de liberdade perfeita, absoluta? Ou a ideia de justiça com J maiúsculo? É isso. É o conceito puro, a planta de um prédio que ainda não foi construído, a versão ideal das coisas que só existe na nossa cabeça. Beleza. Se o geral é a ideia perfeita, a segunda peça é o individual. E o que é isso? É a realidade. É o mundo real, bagunçado, cheio de falhas. Usando o mesmo exemplo. Se o geral é a ideia de um círculo perfeito, o individual é aquele círculo que a gente tenta desenhar à mão. Sabe como é, né? Nunca sai perfeito. E por último, a terceira peça, as determinações. Essas são as pontes que ligam a ideia à realidade. São as nossas ações, as escolhas, os sacrifícios. É basicamente o esforço que a gente faz para tentar pegar aquela ideia perfeita do geral e trazer para o mundo real, para tentar desenhar aquele círculo. Então, com essas 3 peças, a gente monta o nosso mapa de diagnóstico. Pensa assim, cada um desses eixos, a ideia, a realidade e a ação, pode ter um probleminha. Pode ser por falta de algo, uma deficiência, ou por rejeição, uma recusa. E isso cria 6 possíveis doenças espirituais. Não precisa se preocupar com os nomes esquisitos agora, a gente vai ver cada uma delas aplicada no caso do Eren. Pronto, agora que a gente já conhece as ferramentas, podemos começar o diagnóstico para valer. Vamos voltar lá para o começo da história e olhar para as motivações do Eren criança, para ver qual é a primeira doença que aparece ali. A vida do Eren para essa nossa análise pode ser dividida em 3 fases bem claras. A primeira é a fase pré-porão, que é movida basicamente por raiva, depois vem a fase pós-porão, quando ele descobre a verdade e fica paralisado, e por fim a fase pós-salto temporal, quando tudo explode em ação destrutiva. Vamos começar pela primeira, claro? Ok, primeiro diagnóstico. Na sua fase inicial, antes de descobrir a verdade, o jovem Eren sofria de catolita. E o que é isso? Basicamente, ele tinha uma deficiência de uma grande ideia. Ele era pura ação, pura vontade de agir, mas faltava um geral, um propósito maior e mais profundo para guiar tudo aquilo. A gente pensa que o objetivo dele era matar todos os titãs, certo? Mas isso não era uma filosofia, não era um grande ideal. Era só uma ação depois da outra, sem fim. Ele era pura determinação, mas sem uma visão de mundo que amarrasse tudo. Era, como diz a fonte da nossa análise, uma necessidade cega de ação. Ele só ia pra frente movido por ódio e por um desejo bem vago de liberdade. E aí vem a revelação do porão, e aqui tudo muda. A doença do Eren evolui. É como se ele encontrasse a cura para a falta de propósito dele, só que, no lugar, ele desenvolve um sintoma novo e, francamente, muito mais perigoso. Depois de descobrir a verdade sobre o mundo, o diagnóstico muda para Todetita. Agora o problema é outro, ele finalmente encontra um geral, uma ideia perfeita e absoluta, a liberdade total e a sobrevivência do povo dele. O problema é que agora ele tem o ideal, mas a realidade, o mundo real, simplesmente não se encaixa nesse ideal. E essa paralisia fica muito clara aqui. Ele está num beco sem saída. Porque qualquer caminho real, qualquer individual é imperfeito demais. Tentar diplomacia é lento, é incerto, não garante nada. O plano do Zeke, isso vai contra a sobrevivência. Sacrificar a história, isso vai contra a liberdade. Percebem? Nenhuma opção do mundo real serve para aquele ideal perfeito que ele tem na cabeça. E o que acontece? Ele trava, congela. A grande pergunta é, como ele sai dessa paralisia? Bom,
É aqui que a gente chega na fase final e na condição espiritual mais devastadora de todas. O processo que leva ele da paralisia para a ação tem 3 passos. Primeiro, ele se agarra com unhas e dentes àquele ideal perfeito de liberdade total. Segundo passo, a realidade teimosa como ela simplesmente não coopera. E aí vem o terceiro e mais importante passo. A vontade dele, que é extremamente impaciente, se cansa de esperar por uma solução. E aí ele decide forçar a barra, custe o que custar. E aqui está o pulo do gato para o diagnóstico final. A doença principal do Eren passa a ser essa vontade impaciente, que chamamos de oretite aguda. Mas essa doença precisa de uma ferramenta para agir, certo? E a ferramenta que ele usa é a autodetia, que é basicamente a recusa, o sacrifício da realidade. Ele olha para as pessoas reais, como Hans e os próprios amigos, o mundo inteiro, e decide que elas podem ser descartadas. Tudo em nome daquela grande ideia dele. Então, chegamos ao diagnóstico definitivo. Oretite aguda. No fundo, uma desordem da vontade. Uma vontade tão forte e impaciente que simplesmente não aceita que a realidade é lenta, bagunçada e imperfeita. É a doença que afeta os grandes impacientes, sabe? Aqueles que querem criar um paraíso na Terra à força, sem se importar com o preço. E o estrondo é o sintoma máximo dessa doença. Pensa bem, ele não cria o mundo ideal que o Eren queria. Ele simplesmente destrói o mundo real que estava no caminho daquele ideal. É uma ação grotesca, artificial. Usando as palavras da nossa fonte de análise, é uma gênese fracassada. E essa ideia toda resolve um dos maiores paradoxos do Eren. Ele era escravo do destino? Segundo essa análise, não. O destino dele não foi algo que veio de fora. Foi uma consequência direta da própria vontade dele. Uma vontade inflexível, impaciente, desordenada. O futuro aconteceu daquele jeito porque o desejo do Eren nunca mudou. No fim das contas, ele não era escravo do destino. Ele era escravo da sua própria vontade doente. No fim das contas, o diagnóstico do Eren é profundamente trágico. A busca incessante dele por liberdade acabou transformando ele num escravo da própria vontade. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se a vontade dele era o destino dele, ele foi realmente livre em algum momento? Fica a reflexão, talvez a busca pela liberdade mais absoluta tenha sido desde o comecinho a corrente que o prendeu com mais força.